E aí, galera, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho da parte que fala sobre trigonometria, ok? Selecionei algumas questões para vocês, para que pudéssemos juntos resolver essas questões de forma gradativa. Vamos iniciar, por exemplo, trabalhando as relações trigonométricas no triângulo retângulo. E ela vai ser muito importante para o decorrer da trigonometria, tá certo? Espero que vocês gostem do nosso vídeo, gostem dessa nossa videoaula. É para o seu aprendizado, é para que você possa crescer. E é por isso que eu estou aqui falando um pouco sobre a trigonometria para você. Vamos parar de conversa e vamos resolver a nossa primeira questão de hoje, tá certo? Vamos lá. Um tenente do Exército está fazendo um levantamento topográfico da região onde será realizada um exercício de campo. Ele quer determinar a largura do rio que corta a região e por isso adotou os seguintes procedimentos. Marcou 2 pontos. A, uma árvore que ele observou na outra margem, né? E B, uma estaca que ele fincou no chão, na margem onde ele se encontra. Marcou um ponto C distante 9 metros de B. Fixou um aparelho de medir ângulo chamado teodolito, tá certo? De tal modo que o ângulo no ponto B seja reto e obteve uma medida de π sobre 3 radianos para o ângulo ACB. Qual a largura do rio que ele encontrou, né? Vamos lá. Letra A, 9 raiz de 3. B, 3 raiz de 3. C, 9 raiz de 3 sobre 2. D, raiz de 3. E E, 4,5. Tá certo? Vamos fazer essa análise, mas antes de começarmos a trabalhar propriamente a questão, nós vamos lembrar de alguns tópicos relevantes para essa parte de trigonometria. Quais são esses tópicos relevantes? Nós vamos trabalhar aqui o seguinte, primeiramente, tá? Nós vamos lembrar o seno e o cosseno de alguns ângulos, alguns arcos notáveis, alguns ângulos notáveis. Então vamos lembrar aqui, ó. Temos aqui o seno, o cosseno e a tangente, ok? Aí temos eles, né, nos arcos notáveis de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Aí você vai perceber o seguinte, ó. Vamos fazer uma tabelazinha aqui para que você possa compreender qual a nossa ideia, tá? De forma bastante clara. Aí nós vamos lembrar a você como montar essa tabela de forma que você, numa prova, na correria da prova, você não venha a esquecer essa forma de montar a tabela. Talvez você já tenha visto isso até aí no seu colégio e tal, né? Vamos lá. Você vai lembrar o seguinte, que sempre, vou mudar até a cor da caneta aqui, que sempre nós vamos trabalhar com o denominador no seno e no cosseno, seno 2. Então, ó, 2 embaixo, o denominador, tá? Tanto para o seno, como para o cosseno. Aí você vem, ó, você faz 1, 2, 3, e depois volta. 3, 2, 1. No numerador de cada fração, você coloca a raiz quadrada, certo? Ó, coloca a raiz quadrada no numerador de cada fração. Só que você vai lembrar que raiz quadrada de 1 é sempre 1, não é isso? Então, essa raiz quadrada de 1, você, na verdade, não precisa colocar, porque é 1. Então, aqui nós temos justamente o quê? Nós temos a tabela dos arcos notáveis 30, 45 e 60 para o seno e para o cosseno, ok? Porém, você tem que lembrar que tem a tangente ainda, né? E como trabalhar essa tangente? É só dividir o seno pelo cosseno. Por exemplo, se eu quero a tangente de 30, eu divido o seno de 30, que é 1/2, pelo cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2.
Aí eu vou ter a primeira fração, aí já entra a ideia de fração, vezes o inverso da segunda fração, né? Opa. Vezes o inverso da segunda fração. Aqui eu cancelo 2 com 2, aí vai ficar 1 sobre raiz de 3. Aí você vai multiplicar para racionalizar em cima e embaixo por raiz de 3. Em cima, que é o numerador, fica 1 vezes raiz de 3, que é raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Tá certo? Então, temos que a tangente de 30, ela vai ser raiz de 3, sobre 3. Quando eu dividir o seno de 45 pelo cosseno de 45 dá 1, porque eu estou dividindo dois números iguais, não é isso? E aqui eu posso cortar o 2 com 2, né? Quando eu fizer a divisão. Cancelar, né? Esse 2 aqui com esse 2, ó. E vai ficar somente raiz de 3, ok? Então aqui nós conseguimos montar a tabela dos arcos notáveis, tá? É uma tabela simples de ser montada, não precisa você decorar, ok? Na prova mesmo você consegue fazer isso aí direitinho. E agora vamos para a questão, tá? Eu fiz questão de colocar aqui novamente o enunciado para que nós pudéssemos lembrar do que se trata, tá certo? Vamos, com o auxílio aqui da lousa digital, trabalhar da seguinte forma. Você tem aqui, né? Tá certo? O rio que ele falou, passando aqui no meio as duas margens, aqui em preto. Tá? E nós vamos trabalhar justamente com o que ele vem dizendo na questão. Vamos aí pensar comigo, vamos pensar junto, tá certo? Um tenente do Exército está fazendo um levantamento topográfico da região onde será realizado um exercício de campo. Ele quer determinar a largura do rio que corta a região e por isso adotou os seguintes procedimentos. Marcou 2 pontos. O ponto A, uma árvore que observou na outra margem. Então nós vamos fazer o seguinte. Esse ponto, né, esse ponto A, nós vamos marcar bem aqui, ó. Na outra margem, tá certo? E B, um estaque, ele fincou no chão na margem onde ele se encontra. Vamos supor que ele se encontra na margem oposta ao ponto A, a do ponto A. Marcou um ponto C distante a 9 metros de B. Então, também isso é uma informação importante, ó. 9 metros de B. Fixou o aparelho para medir ângulo de tal modo que o ângulo no ponto B seja reto. Então, vamos lá. O ângulo no ponto B é reto. Isso com relação, obviamente, ao ponto A. Então, o ponto B ele vai estar bem aqui, certo? Está aqui o ponto B. Como é um ângulo reto, então nós vamos ligar aqui esses dois pontos, ó. Tá? Vamos ligar esses dois pontos e teremos o seguinte, ó. Está aqui o ponto B. De tal modo que o ângulo... E outra coisa, ele ainda disse o seguinte, marcou um ponto C distante 9 metros de B, não foi isso? Então, vamos supor que o ponto C esteja bem aqui, ó. E essa distância ela é de 9 metros. Aí, agora, nós vamos fechar o triângulo, ó. Certo? Aí, ele falou que esse ângulozinho aqui, vou marcar aqui em azul, ó. É π sobre 3, ok? Mas trabalhar com radianos às vezes parece ser mais complicado. Então, o que é que você vai fazer? Esse π sobre 3, você vai transformar em graus para facilitar a nossa vida. π é a mesma coisa que 180 dividido por 3. Só que 180 dividido por 3, isso vai dar 60 graus. Então, já sei que o π sobre 3 é a mesma coisa que 60 graus. Só é você lembrar que π é a mesma coisa que
180, tá certo? Ok? Lembrando que aqui é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus, então tem um triângulo retângulo, tá? Então vamos apagar aqui esse π sobre 3, tá? E vamos colocar 60 graus. O que é que ele quer, ó? Qual foi a largura do rio que ele encontrou? Ora, a largura do rio que ele encontrou, nós vamos chamar de x. Então, o que é que você precisaria saber? Que o seno de um ângulo, aí eu vou explorar aqui a ideia de seno, cosseno e tangente, tá? É cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente de um ângulo vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí você vê, quem é que eu tenho relativo aos 60 graus? Lembrando que a hipotenusa é o lado do triângulo que está oposto a 90 graus. Então, a hipotenusa aqui é o lado AC, né? Porque é o lado AC que está oposto a 90 graus. Está aqui o ângulo de 90, certo? Então, eu tenho o cateto oposto a 60, porque está aqui o 60. Quem está oposto a ele? X. É o que eu quero. E eu tenho o cateto adjacente, que é o 9, né? Então, se eu tenho o oposto, eu quero o oposto, tenho o adjacente e tenho o ângulo para calcular a tangente, ou para calcular o seno ou o cosseno, eu vou usar a fórmula que me dá mais informações. Então, eu vou usar essa formulazinha da tangente, tá certo? Então, eu vou apagar aqui um pouquinho para que a gente possa entender melhor a ideia, tá certo? Vamos apagar essa parte e vamos usar a fórmula da tangente, porque aí fica tudo que eu preciso na fórmula da tangente, fica mais fácil de eu determinar esse valor de x, ok? Então, teremos o seguinte, ó. Tangente de 60 graus vai ser igual a x, né, que é o cateto oposto, sobre 9, que é o cateto adjacente, ok? Só que a tangente, né, de 60, nós acabamos de ver no começo do vídeo aí, que é raiz de 3, né? Então, fica raiz de 3 sobre 1 igual a x sobre 9. Multiplicando o meio pelos extremos, vamos obter x vezes 1 dá x. Raiz de 3 vezes 9 vai dar 9 raiz de 3. Tá certo? Então, você pode perceber aí que o item correto é o item A, 9 raiz de 3. Tranquilo para vocês? 9 raiz de 3 é a resposta correta. Você teria que lembrar, nessa questão, das relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente, e do seno, cosseno e a tangente dos ângulos arcos notáveis. Tá certo? E aí, foi tranquilo? Questãozinha simples, questãozinha fácil? Então, vamos passar para a nossa próxima questão, né? Vamos lá. Analise a figura a seguir. Aí ele dá uma figura, veja que é uma pessoa que está na cadeira de roda e algumas pessoas tentam empurrar a cadeira de roda pela rampa, né? Tentam levar essa pessoa até o ponto de cima, ok? A questão da acessibilidade nas cidades é um desafio para o poder público. A fim de implementar as políticas inclusivas, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, criou normas para a acessibilidade arquitetônica e urbanística. Entre elas estão as de construção de rampas de acesso, cuja inclinação com o plano horizontal deve variar de 5% a 8,33%. Uma inclinação de 5% significa que para cada metro percorrido na horizontal, a rampa sobe 0,05%.
Recorrentemente, os acessos por rampas não respeitam essas normas, gerando percursos longos e inclinações exageradas. Conforme a figura, observou-se uma rampa de acesso com altura de 1 metro e comprimento da rampa igual a 2 metros. Então, só para você entender essa ideia, antes de nós continuarmos a questão, pela figura que ele te deu, você tem aí um triângulo de altura 1. E ele já disse que a hipotenusa é 2, que é justamente o comprimento da rampa. Tá certo? Então, isso aí você já sabe. Guarda essa informação que ela é importante. Vou, inclusive, marcar aqui para você lembrar, tá certo? O comprimento da rampa igual a 2 metros. Tá? Se essa rampa fosse construída seguindo as normas da ABNT, com inclinação de 5%, assinale a alternativa que apresenta corretamente a diferença de comprimento dessas rampas em metros. Aí vamos lá, vamos supor aqui o seguinte. A altura é a mesma, né? Vai ser para todas as rampas. Ou triângulo feio, né? Mas é de coração, né? Aqui vai ser de 1 metro, ok? 1 metro. Aqui eu tenho o triângulo retângulo. Aqui você vai ter a rampa. Certo? Aqui você tem um plano horizontal. Ele falou o seguinte. Tem que lembrar o seguinte. Que a inclinação aqui é de 0,05. Por quê? Porque 5% é igual a 5 sobre quem? Sobre 100. Ou, se você preferir, no caso aí, né? Vai ser de 0,05. Então, cada metro que se percorre na horizontal, a rampa ela tem que ser inclinada 0,05. Então, para o nosso primeiro passo aqui, o que é que nós vamos fazer? Vamos chamar esse ângulo aqui de θ. Então, a tangente desse ângulo, θ, vamos chamar de x esse pedacinho, tá? Vai ser igual a cateto oposto, que é 1, sobre o cateto adjacente, que é x. Só que ele não falou que aqui a inclinação é de 0,05 ou simplesmente 5 sobre 100. Então, você pode substituir a tangente por 5 sobre 100, que é justamente essa inclinação, tá certo? Ó, aí vai ficar 1 sobre x. Daí você multiplica meio pelos extremos, terá que 5x é igual a 100. Então, x vai ser igual a 20 metros. Veja que aqui você descobriu que x na horizontal é 20 metros. Concorda comigo? Mas eu quero saber, no caso, o comprimento dessa rampa. Aí nós vamos para o segundo passo, aplicando o teorema de Pitágoras. A rampa, o comprimento da rampa, r ao quadrado, é igual a 1 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Foi o que eu fiz aqui, apliquei o teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. R ao quadrado vai dar 1 mais 400. Isso quer dizer que o R vai dar raiz quadrada de 401. Mas o que é que ele quer nessa questão, né, pessoal? Ele pede a diferença. Primeiro, o que é diferença? Diferença é a mesma coisa que, se você não lembra aí, de subtração. Então, diferença quer dizer subtração. Ele quer a subtração do comprimento das rampas da figura e dessa que nós acabamos de calcular. A rampa da figura, se você lembrar, é de 2 metros, não é isso? E essa aqui é de raiz quadrada de 401. Então, eu posso afirmar que, subtraindo essas duas, eu vou obter raiz de 401 menos 2. Era só fazer a subtração, porque ele falou em diferença. Tá certo? Espero que vocês tenham compreendido, né, esse nosso primeiro vídeo. A nossa ideia aqui é passar para você
o conhecimento que nós adquirimos em sala de aula, as dúvidas que nos trazem no dia a dia, porque a minha alegria, a alegria do professor, é justamente ver o aprendizado do seu aluno. Aguardo vocês na nossa próxima videoaula, tá certo? Um grande abraço e fiquem com Deus.